Região Sudeste. O Sudeste é a região brasileira com o melhor desenvolvimento econômico e a maior concentração de habitantes do país. Neste capítulo, iremos conhecer e analisar as principais características econômicas, culturais e ambientais dessa região, tá? Então, vamos passar para a página 344, tá certo? Vamos aqui. Página 344 diz o seguinte, tá? A região Sudeste reúne os estados com as maiores aglomerações populacionais e os maiores centros urbanos do país. Consequentemente, ela apresenta em escala nacional os maiores fluxos econômicos e os principais polos de indústrias siderúrgicas, petroquímicas, tecnológicas e centros financeiros do Brasil. Então, nós já falamos em aulas anteriores, né, pessoal, da importância da região Sudeste. E falamos também que a região Sudeste é a região mais desenvolvida que a gente tem, tá certo? Inclusive, explica até a questão das migrações, tá, para essa região. Então, vamos ver aqui, ó, aqui no mapa, você está vendo o mapa da região Sudeste, né, a divisão política, tá? E aqui embaixo você está vendo, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aqui você consegue observar a população, a área e o PIB, tá? Então, você está vendo aqui que tem um destaque maior para São Paulo, tá? Tanto na questão da população, tá certo? Como na questão do PIB, tá? Passando para a nossa próxima página, página 345, características naturais da região Sudeste. As paisagens do Sudeste são compostas por praias, florestas tropicais e formas de relevo bastante irregulares, em que atuam climas que se caracterizam por chuvas frequentes. A seguir, vamos conhecer alguns aspectos naturais dessa região. Os rios da região Sudeste são perenes, tá? Abastecido pelas chuvas abundantes, comuns na região em boa parte do ano, tá? A hidrografia da região apresenta grande potencial econômico, sobretudo pela possibilidade de geração de energia hidrelétrica, tá? Pesca e turismo. A navegabilidade é favorecida pela construção de eclusas que permitem a transposição das embarcações em áreas de relevo ondulado, tá? Então, vem duas informações aqui. Rios perenes, pessoal, são aqueles rios que não secam, tá certo? Por quê? Porque eles passam aqui, ó, a maior parte do ano sendo abastecido pelas chuvas, tá certo? Outra coisa, a questão dos rios aqui, da energia hidrelétrica, tá? É importante a gente lembrar que os rios, né, que são utilizados para energia hidrelétrica são os rios de planalto, tá certo? Então, você já anota essa observação aí, tá bom? Então, essas características favorecem o desenvolvimento econômico da região, que pode escoar sua produção por uma das hidrovias mais importantes do país, a Tietê-Paraná. Alguns dos principais rios brasileiros nascem nessa região, como o Jequitinhonha, na Serra do Espinhaço, e o São Francisco, na Serra da Canastra. O relevo é marcado pela presença de planaltos e serras, como a do Mar e a da Mantiqueira, tá? Aqui nessa imagem, você vê uma embarcação aqui, tá certo? Ó, transpondo aqui um trecho com desnível, né, do relevo por meio de uma eclusa, tá? Que são uma obra de engenharia, né, que possibilita uma embarcação transpor um trecho, né, de um rio, indo por uma porção mais baixa para uma porção mais elevada do relevo, tá? Passando para a nossa próxima página, o clima. O clima predominante na região Sudeste é o tropical típico, caracterizado por temperaturas acima de 24 graus Celsius, verões com elevados índices pluviométricos e invernos mais secos. Se a gente observar o mapa aqui da região Sudeste, ó, do clima, né? Você pode observar, ó, que eu tenho o clima tropical típico, o clima tropical úmido, o clima semiárido e o clima subtropical. Mas o que vai predominar, né, como você pode observar, ó, é o clima tropical típico, tá certo? Passando, então, para a nossa próxima página, nós vamos falar agora, ó, das enchentes à escassez de água, tá? A região Sudeste tem um dos maiores índices anuais de chuvas do país. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui, tá certo? Das enchentes à escassez de água. A região Sudeste tem um dos maiores índices anuais de chuvas do país. No entanto, na última década, alguns de seus centros urbanos passaram a enfrentar crises hídricas, ou seja,
o abastecimento de água ficou comprometido por causa do baixo nível dos reservatórios. Alguns dos fatores que contribuíram para essa situação foram a diminuição do volume de chuvas, o aumento do consumo de água, a poluição dos rios, o desmatamento no entorno dos mananciais, o desperdício de água por meio de vazamentos na rede de distribuição. Por causa da baixa quantidade de água disponível, várias cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais alertaram a população para um possível estado de calamidade pública. Essa situação obrigou aí moradores, indústrias e setores de serviços a praticarem o racionamento de água, ou seja, as pessoas passaram a economizar drasticamente a água no dia a dia. Além disso, alternativas para lidar com o problema passaram a ser discutidas entre os moradores e o governo. E aqui vem o Vivendo Valores, Devemos usar a água com responsabilidade em qualquer período do ano, pois ela é um recurso cada vez mais escasso no mundo. Então, cada um precisa fazer a sua parte, mesmo que não esteja havendo aqui o racionamento de água, tá certo? Porque é um bem precioso, mas é um bem que pode vir a faltar. Passando aqui, vegetação do Sudeste, tá? A elevada umidade da região é propícia para o desenvolvimento da floresta tropical, que em alguns trechos recebe o nome de Mata Atlântica. Essa formação cobria grande parte da região Sudeste, apresentando rica biodiversidade. Tá? Então, se você olhar aqui para o mapa da vegetação, você pode observar que existem vários tipos de vegetações, floresta tropical, mata de araucária, cerrado, caatinga, vegetação litorânea e campos. Tá? Então, você pode também observar qual vegetação tem um predomínio aqui em cada um dos respectivos estados, tá certo? E por aqui nós encerramos essa parte do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.